para ele. O teu Deus é grande. O nosso Deus é grande. Muito maior. Muito maior é o problema. Muito maior. Quem é que crê nisso? Nosso Deus é grande. Maior que os nossos problemas. Pode ser. Maior do que toda a situação. Quem é que está feliz com Jesus? Quem é que preparou o seu coração para receber hoje a palavra de Deus? Quem é que gosta de ser confrontado com uma palavra? Se não formos confrontados, também nós nos podemos corrigir. Glória a Deus. Então hoje eu trago uma palavra muito especial. Eu peço palavra especial. A palavra toda ela é especial. Toda ela. A palavra que eu trago para vocês hoje fala do pecado. Um pouco o seguimento da mensagem que eu dei no mês passado. E eu acredito que é o que nós realmente, igreja, estamos a precisar. Muito pouco se fala do pecado hoje. Fala-se muito de bênção, fala-se muito de cura, fala-se muito de prosperidade, fala-se muito de muita coisa. E o pecado hoje parece que é uma coisa absolutamente normal. Mas não é, nem nunca foi. Amém? E Deus condena o pecado. Então, o título desta mensagem de hoje é pecado, culpa ou herança? Será que o meu pecado é minha culpa ou apenas é uma herança? É isso que nós vamos ver. Pecado é descrito na Bíblia como transgressão da lei de Deus. O pecar significa errar o alvo, significa fracassar no objetivo. Deus não criou o homem para o fracasso. Deus não criou o homem realmente para pecar. Não criou o homem para transgredir as suas leis. Mas de livre e espontânea vontade o homem transgrediu. O homem pecou. Ao criar o homem, Deus procurou nele um amigo. Procurou no homem um filho, um herdeiro. Todo o objetivo de Deus era bênção para o homem. Até que o homem realmente caiu e se afastou de Deus, se distanciou de Deus. Sabemos que a origem do pecado não vem de Deus, porque Deus é santo, Deus é luz, nele não há trevas, Deus não é tentado pelo mal, nem a ninguém tenta. Portanto, não veio dele. Também não veio do homem, porque o homem foi criado perfeito, à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado e posto. Deus criou o homem perfeito e o colocou num lugar perfeito. E numa perfeita comunhão com Ele e com tudo aquilo que Ele tinha criado. Até o dia que o homem pecou e se distanciou de Deus. Também não veio de Adão e Eva, porque quando Adão e Eva pecou, o pecado já existia. Eu sei que eu parei. Mas nós vamos ver. Não veio de Adão e Eva por conta do pecado. Portanto, quando Adão e Eva pecou, na verdade, o pecado já existia. E se nós olharmos um pouco a palavra, sabemos que é verdade. O diabo se revelou antes do homem ser criado. Portanto, já existia o pecado. Em João 8,44, vamos lá. E nós vamos ver o que é que Jesus diz aqui. Ele levanta aqui um pouquinho a revelação de que realmente Satanás é o culpado do pecado. Foi o que deu origem ao pecado. João 8,44 diz assim: vós tendes por pai o diabo. Portanto, o incrédulo, todo aquele que faz do reino. E todo aquele que não faz parte do reino de Deus
faz parte do reino do diabo, não é? Há o reino de Deus e há o reino das trevas. E Deus diz aqui, Jesus diz aqui, para os que o ouviam, que eles tinham por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele, estava-se a referir a Satanás, diga comigo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Diz, em 1 de João 3,8, diz que quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca, diga comigo, o diabo peca desde o princípio. O diabo peca desde o princípio. Satanás foi realmente o que deu origem ao pecado. Ele era um querubim ungido. Um querubim ungido protetor. Deus colocou Satanás no Monte Santo para o guardar. Ele era o protetor do Monte Santo. Abra comigo em Ezequiel 28:14. E nós vamos... marca aí Ezequiel 28, porque nós vamos nos focar um pouco nesta passagem. Ele era um querubim ungido, ele chamava-se, antes de ser Satanás, Lúcifer, e era realmente o responsável pela guarda do Monte Santo de Deus. Ezequiel 28. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer. Deus o estabeleceu para realmente ser o protetor do mundo. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras, mas nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, diga após mim, até que se achou iniquidade, até que ele pecou. Ele era perfeito. O próprio Satanás, o próprio Lúcifer, foi criado por Deus. Amém? Então, tudo o que Deus queria era perfeito. E ele era perfeito. Satanás foi um querubim ungido protetor e era perfeito até o dia que se rebelou. Esta rebelião teve início com o pensamento no coração de Lúcifer. Ele começou a pensar, mas eu estou aqui no Monte Santo, Deus me estabeleceu para me proteger, mas eu poderia tomar um lugar de governo aqui. Eu tenho capacidade para governar isto aqui e ser à semelhança do Altíssimo. Ele achou-se capaz de governar o monte e ser semelhante, não igual. Muitas vezes nós dizemos, ele se rebelou porque ele quis ser igual a Deus. Não, ele sabia que igual a Deus ele nunca poderia ser. Mas ele queria o governo do sítio onde ele tinha sido estabelecido. À semelhança do Altíssimo que governava todas as coisas. Amém. Então ele começou com isto, mas eu até podia, eu até tenho capacidade, eu até era capaz. E dizia no seu coração, Isaías 14, 13 e 14, para quem está a anotar, dizia no seu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu nome e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amém? Ele quis ser semelhante. Ele quis governo também. Sabemos que há 3 céus, não é? Ele habita nas regiões celestiais. Ele habita no primeiro céu. Ele queria subir acima, onde Deus estava, ao terceiro céu, para também governar. Ele foi ungido
querubim para guardar, para proteger o Monte Santo, mas ele criou o governo e a semelhança do Altíssimo. Esta é a origem do pecado. O pecado começa no coração de Satanás, de Lúcifer. O pecado nasceu com um pensamento no seu coração, posto em ação. Depois dele alimentar aqueles pensamentos, não é? Ele começou a minar o céu. Começou a falar aos anjos que eles poderiam ser também. Que se todos se unissem, poderiam realmente ocupar este lugar. E arrastou com ele um terço dos anjos contra Deus. Esta é, de facto, a origem do pecado. O pecado nasceu com o pensamento no coração de Lúcifer e levou a rebelar-se contra Deus, a ser expulso do céu e a ser precipitado na terra. Vamos ao versículo 16 de Ezequiel 28. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Interior, coração. Nasceu no coração de Satanás, ou seja, de Lúcifer. Encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado. Profanado significa desonrado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, diz o versículo 18, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste. Diga após mim, e nunca mais serás parecido. Então, vemos que Satanás, o Lúcifer, passou de cooperador de Deus a um opositor de Deus, a um inimigo de Deus, pela sua rebelião, e pertence agora a um reino completamente diferente. Ele que pertencia ao reino da luz, pertence agora ao reino das trevas. Depois da queda de Satanás, Deus fez realmente o homem. Fez o homem à sua imagem e semelhança. Outro motivo, um dos motivos pelo qual o diabo tanto odeia o homem, Deus deu ao homem uma semelhança que ele também quer. O homem é considerado a coroa da criação. O diabo cria a semelhança do Altíssimo. O homem foi criado para governar. Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança, e o colocou na terra para governar. O governo que o diabo cria. O diabo cria governo. Portanto, além do homem ser à semelhança de Deus, ele também lhe deu o governo que ele, Satanás, queria. Por isso ele nos odeia tanto. E como é que, se nós pensarmos um pouquinho, como é que o diabo vem contra nós para que nós pequemos? Qual é a ação que ele toma? Pensamento. Mente. A nossa mente é o campo de batalha. É aqui que ele gera a receita para a obtenção realmente dos seus propósitos. Se nós alimentarmos esses pensamentos, nós vamos acabar por fazer aquilo que ele quer. Pensamentos. Pensamentos. E esses pensamentos, à medida que os vamos alimentando, eles vão descendo ao nosso coração. E quando nós damos por isso, nós já estamos a pôr em prática, como ele fez, aquilo que ele quer. Amém. O diabo não tem grande coisa contra nós. A única coisa que o diabo tem são setas que venham, de facto, à nossa mente. Ele envia aquelas setas, aqueles pensamentos à nossa mente e inflama a nossa mente.
apressadamente, ou apagamos esses dardos, essas setas com a palavra, ou se as deixamos de inflamar, nós acabamos por fazer aquilo que realmente Ele quer. Amém? Tudo começa. Ele não tem mais nada. Ele não tem mais nada contra nós, a não ser essas setas. Agora veja os estragos que Ele consegue fazer no ser humano, única e simplesmente com uma arma. E nós muitas vezes julgamos que não conseguimos vencer com tanta arma ao nosso dispor. Amém? Ele não tem mais nada contra nós. Então Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança, pôr-o num lugar perfeito, deu-lhe o governo sobre a terra e para ter também comunhão com Ele, até Ele caiu. Quando o homem caiu, gera-se uma barreira entre Deus e o homem, porque Deus é santo e não pode culpar. O homem se separou de Deus. A partir daquele momento foi criada essa barreira entre o homem e o seu Criador. O homem que até então gozava da presença de Deus, da comunhão de Deus, ficou separado por essa barreira que começou a impedir as bênçãos de Deus e o seu relacionamento com Ele. E até as orações muitas vezes são impedidas, se não sempre, por causa do nosso pecado, como está escrito lá em Isaías, para quem está a anotar, 59, 2. O pecado impede de Deus ouvir as nossas orações. E ao longo dos séculos, nós vemos que este pecado tem vindo a proliferar cada vez mais, a corromper o homem na sua natureza, no seu egoísmo e na sua concupiscência. Estamos a viver momentos realmente de lástima em relação ao pecado. Tudo é lícito. Ao longo dos séculos, o pecado tem vindo de facto a proliferar. O homem criado para governar entregou o governo, e este é o motivo, entregou o governo ao diabo e tornou-se escravo dele. E a partir daí, todos pecaram. A partir desta queda do primeiro homem e mulher, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então vimos que o pecado teve a origem em Satanás. Estão queremos ter o pecado teve origem em Satanás. E agora eu pergunto, e a nossa vida? Será que apenas nós pecamos porque realmente recebemos essa influência? Ou pecamos por nossa livre e espontânea vontade? A Bíblia diz que todos pecaram. A culpa do pecado não está só em Adão e Eva, mas em todos. Porque todos pecaram. Abra comigo em Ezequiel, marca aí Ezequiel 28 e abra comigo em Ezequiel 18, 20. E nós vamos ler juntos este versículo, para ficar bem gravado no nosso coração. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, pergunto, quem é a culpa do meu pecado? Minha. A culpa do nosso pecado é nossa. Nós não nos podemos desculpar com
com o pecado, com a culpa de Adão e Eva. A culpa do nosso pecado é nossa. Os meus filhos não vão carregar o meu pecado. Já vamos ver que ele, de certa maneira, tem influência. Também? Este versículo mostra claramente que a punição do pecado vem sobre a pessoa que o cometeu. Em Êxodo 20, Deus deixou um mandamento relacionado com a idolatria. Êxodo 20, 4 e 5. E o mandamento é o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, diz o Senhor. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Este versículo leva-nos a crer que há castigo, que há punição do pecado entre gerações. Mas não é bem isto o que eu quero dizer. Este versículo não fala de punição, mas ele fala das consequências. Ele fala dos efeitos, do resultado que os pecados dos nossos pais ou ascendentes podem causar na nossa vida. Deus está a dizer que as consequências dos pecados de um homem vão influir muitas gerações. Filhos criados em ambientes idólatras, eles irão ter a tendência de ter o mesmo tipo de desobediência. Eu fui criada no meio idólatra. Aliás, acho que todos nós, não é? Eu era católica, os meus familiares, todos eles eram católicos. Eu, inclusivamente, era sobrinha do padre, digo era porque ele já faleceu. Portanto, eu fui criada no meio idólatra. E quer que eu queira, quer não, a influência dos meus ascendentes, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, sei lá, tetravós por fora, teve influência em mim. Teve muita influência em mim. E certamente eu paguei consequências desta desobediência. Porque Deus abomina a idolatria. Deus abomina o idólatra. Deus abomina tudo aquilo que serve a outros deuses. Mas esta influência passou para mim. Eu também era idólatra. Então nós temos essa tendência de receber essas influências e acabamos por ser influenciados por elas. Filhos criados em ambientes idólatras vão criar o mesmo tipo de desobediência. Filhos criados numa família destruturada, num ambiente do pecado, estão sujeitos às mesmas influências. O efeito ou consequência de uma geração desobediente, ouça bem, é o plantar da perversidade de uma maneira tão profunda que vai levar gerações para ser revertida. Gerações. Por isso Deus fala aqui até a terceira e quarta geração. Conclusão: se a primeira geração pecar e depois pecar a segunda, veja, vai de geração em geração, até a quarta, até a quarta, até a quarta. Mas será sempre até a quarta. Vai acumulando a iniquidade. Amém? Portanto, nós iremos, de acordo com o ambiente em que formos criados. Já tem um provérbio que diz: diz-me com quem andas, dir-te a quem és. Deus diz para não nos sentarmos na roda dos escarnecedores, nem no meio dos ímpios. Não é o que Deus diz? Porque esses ambientes, de certo modo, nos vão influenciar. Pode ter a certeza. Nós seremos influenciados por isso. O efeito da consequência, realmente, de uma geração desobediente é plantar a perversidade de uma maneira profunda. Profunda. Daí o rigor de Deus. É um dos mandamentos que tem maldição. É, de facto, a idolatria.
Não somos responsáveis diante de Deus pelos pecados dos nossos pais, mas sofremos, de certo modo, o resultado do seu pecado. Amém, igreja? Como ilustra, portanto, Êxodo 25. Vamos continuar com Ezequiel 18. Ezequiel 18 mostra que cada um é responsável pelos seus próprios pecados e sofre a punição das suas próprias transgressões. Os meus filhos não vão pagar pelo meu pecado, eu não vou pagar pelo pecado do meu pai e da minha mãe. Mas eu, possivelmente, sofrerei essas consequências, não é? Porque seguirei o mesmo rumo e os meus filhos a mesma coisa. Se praticar esse pecado. Isaías 3, não é preciso abrir. 3:11, desculpem, diz assim: ai do ímpio ou perverso, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Das suas mãos. Aquilo que ele fizer. Aquilo que nós fizermos. Nós seremos responsáveis por isso. Não podemos dividir a nossa culpa com outra pessoa. Porque ninguém pode ser responsável por uma culpa que é nossa. Ninguém. Por isso Deus diz que os filhos não levarão os pecados dos pais. Tudo o que eu fizer de bom ou de mal foi decisão minha. Não posso agarrar com uma hereditariedade para me desculpar pelo mal que eu faço, pelo pecado que eu cometo. Não posso. Amém, igreja? O resultado das maldições vem quando uma pessoa se enreda com o mesmo pecado. Muitas vezes, nós, em aconselhamento, quando estudamos as pessoas, eu tenho este problema assim, mas o meu pai, ou a minha mãe, a tendência, mas ele recebeu a influência, mas ele tinha uma decisão na mão dele. De fazer o mesmo ou não. Tinha ou não tinha? Nós temos esse poder de decisão que Deus nos deu. Nós temos esse poder. Os meus pais podem ter sido os maiores vigaristas do século. Não foram, graças a Deus, eram pessoas honestas. A influência pode vir a mim. Mas eu só serei aquilo que eles forem se eu decidir ser. Eu terei sempre a decisão na minha mão. Adultério, fornicação, são demónios que passam de facto de geração em geração, mas passam se eu deixar. Porque se eu não deixar, não passa. Amém. Se eu reconhecer que os meus pais ou os meus ascendentes fizeram algo errado, ou se eu vejo que é errado, se eu reconheço que é errado, eu só vou fazer se quiser. Porque eu já tenho conhecimento que é errado. Então a culpa do meu pecado é minha. Diga, a culpa do meu pecado é minha. Não é dos nossos ascendentes. É nosso. Nós temos culpa pelo nosso pecado. A culpa não é dos ascendentes, a culpa é da pessoa, porque maldição sem causa, vimos isso no mês passado, não virá. A maldição só teve poder sobre o povo de Deus quando o povo de Deus pecou. Quando o povo de Deus se deixou enredar pelo pecado. Aí sim, a maldição caiu, veio sobre o povo. E é o mesmo que acontece connosco. E vai proliferar. Se a pessoa da outra geração permitir, não puser um travão naquela situação. 1 de Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai. Diga após mim, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o diabo, buscando a quem possa tragar. O pecado no mundo está a proliferar de uma maneira assustadora. As pessoas perderam a vergonha e não só a vergonha, a moral. Amém?
perderam a vergonha e a moral. O povo de Deus precisa, de facto, de se proteger da tentação, porque foi com a tentação, foi através da tentação que Adão e Eva pecou. É através da tentação que você e eu pecamos. A tática é a mesma. Amém. Hoje somos influenciados a fazer qualquer coisa que nós sabemos que é mau. E não vou fazer. Mas amanhã, se eu alimentar, possivelmente não será assim tão mal. E se houver influências de amizades que nos puxem para a situação, então, quando formos a dar conta, estamos lá. Então, nós temos que orar, temos que vigiar, porque o diabo anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando aquele que se tragar. Perdeu-se a vergonha, perdeu-se a moral. O povo precisa de se proteger da tentação, precisa de orar, precisa de ficar sábio para não perder os valores morais dos princípios da palavra de Deus. Porque se a igreja perde os valores morais dos princípios da palavra de Deus, imagina o mundo. Se na igreja perdemos estes princípios morais, então quem somos nós para apontar o dedo ao mundo? Dizer que o mundo está mal, que o mundo faz, que o mundo acontece. Se nós analisarmos as situações dentro da igreja. Vigiai. Sede sóbrios. Ficai atentos. O diabo anda ao nosso redor. Paulo fala aos incrédulos daquela época. Abre comigo em Romanos 1:25. Deixe estar aí, se quer abrir. Romanos 1:25. Paulo fala para os incrédulos. Isto são situações que se têm arrastado ao longo dos tempos. Talvez hoje estejam um pouquinho mais alicerçados. E Paulo diz assim: pois mudar a verdade de Deus é mentira, e honrar e servir mais à criatura que ao Criador, que é bendito eternamente também. Paulo estava a falar para incrédulos, estava a falar para os gentios. Passaram a honrar mais a criatura que o Criador. A rejeição da pessoa de Deus leva-nos rapidamente à rejeição dos seus princípios. Rapidamente. Uma pessoa que anda na igreja e que se afasta por qualquer circunstância, se ela não toma cuidado, rapidamente ela perde todos os princípios de Deus. Amar a igreja. Por isso Deus diz-nos para vigiar. Deus diz-nos para orar. Estarmos atentos. Estarmos no redil. Estarmos cobertos para a proteção dele. É aqui que nós nos reunimos para recebermos instruções dele para a nossa vida. É aqui que nós somos ministrados. É aqui que ele fala aos nossos corações. É aqui que nós abrimos o nosso coração e desabafamos com ele. É aqui que nós apresentamos diante dele as nossas misérias. Amém. Precisamos de orar. Precisamos estar atentos, porque nós não somos superiores ao mundo. E nós já vamos ver isso. Já vamos ver isso. Amaram mais a criatura que o Criador. Versículo 26. Pelo que Deus nos abandonou às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o seu uso natural ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros,
varão com varão, cometendo, diga após mim, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, ou seja, a punição merecida. As pessoas não só se voltaram para relacionamentos perversos, como também para a malícia, para a avareza, para o homicídio, para a desobediência aos pais, vários outros pecados dignos de morte. Deus dá uma promessa de longevidade aos filhos que são obedientes aos pais. É mandamento com promessa. Hoje está tudo a descambar no mundo disto. Hoje quem manda não são eles. Então, nós precisamos de orar. Então, nós precisamos estar sóbrios. Então, nós precisamos da direção de Deus. Nós precisamos nos fortalecer em Deus para fortalecermos os nossos filhos em oração e os protegermos destas ciladas malignas. 28, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de maus, desobedientes aos pais e às mães, nécios, ou seja, ignorantes, estúpidos, irresponsáveis, imprudentes. É o que significa a palavra nécio. Veja como ela é forte. Infiéis nos contratos sem afeição natural. Irreconciliáveis sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, são dignos de mortos que tais coisas praticam, não é a pastora que diz, é a palavra de Deus, não somente os que as fazem, mas também os que consentem aos que as fazem. Aqueles que consentem. Não só o que pratica estes pecados, mas também aquele que permite. Amém? Muita gente hoje vive movida pelos seus achos e não crê na existência de um Deus de justiça. Nós servimos onde nós só olham para o amor de Deus, ou melhor, só olham para a conveniência, olham para o amor de Deus, olham para a compaixão de Deus, para a misericórdia de Deus, mas Deus não é só amor, compaixão e misericórdia, Deus é justiça também. Deus é também justiça. E nós temos que olhar para esta justiça também. Assim como olhamos para o seu amor, assim como olhamos para a sua misericórdia, assim como esperamos nele o seu perdão, nós temos que olhar para a justiça dele. Porque não será impune, não ficará impune aquele que pratica o mal. Ou seja, aquele que pratica o pecado. Não ficará. Este é o cenário da não existência da justiça de Deus. Este é o cenário antigo e atual da decadência. É um cenário que está exposto. Onde pessoas vivem movidas pela maldade, pela perversão, não crendo que de facto Deus é um Deus de amor, mas que também é um Deus de justiça. Vivemos num mundo onde a evolução nega a existência de Deus, as religiões místicas crescem e tornam-se preeminentes, onde os homens e mulheres defendem como normal toda a perversão da lei de Deus, desde a desonestidade ao adultério, ao homossexualismo, pecados horríveis condenados na Bíblia. Não venham com argumento, a Bíblia condena estes pecados. Ele ama o pecador, mas ele abomina estes pecados. Não querem que eu seja compreensível ou que alguém seja compreensível
são abominação. E todos aqueles que os praticam têm como recompensa o quê? A morte. Têm como recompensa a morte. Têm como recompensa a morte. Deus ama o pecador. Porque se Deus não amasse o pecador, Deus não se dispunha a enviar o seu único filho para o libertar dessas cadeias malignas. Ele ama. Ele ama. A igreja ama o pecador. Eu amo. Pode aparecer aqui a pessoa mais horrível. Eu amo a pessoa, mas não amo o seu pecado. Não me peça para compreender o seu pecado, porque eu não compreendo, porque Deus não compreende. Porque se eu for com compreensão para o pecado das pessoas, eu estou a ser conivente com ele. E eu vou ter a mesma punição que ele tem. Porque estou a conduzir as pessoas no erro. Amém, igreja? Pecados horríveis, condenados pela Bíblia. Paulo, depois de falar aos gentios, volta-se para os judeus da época, para o povo mais espiritual. O povo de Deus, que conhecia a lei de Deus e criticava a carnalidade dos gentios. E agora veja o que Paulo diz, portanto, ao povo de Deus. Romanos 2:23. Leia lá comigo. Romanos 2:23. Tu que te glorias na lei, desonras a lei pela transgressão da lei, pois desonras a Deus pela transgressão da lei, desculpa. Vamos ler outra vez. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, diga agora, por vossa causa. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de quem? O povo de Deus. Porque o povo de Deus não tem testemunho. Porque o povo de Deus está enredado com pecado, com porcaria como o mundo. Porque o povo de Deus está a acabar por achar normal coisas que Deus condena, que Deus abomina. Por vossa causa. Paulo estava a dizer que judeus e gentios, olha, ninguém era melhor que ninguém. Ambos, os povos tinham algo em comum. Sabe o quê? O pecado. E todos precisavam de se arrepender, e todos precisavam de perdão, e todos precisavam de salvação. Porque todos pecaram. Todos tinham culpa. Os gentios não são menores que os judeus, nem os judeus maiores que os gentios. Todos precisavam da graça e da misericórdia de Deus. Todos. Fazer o que Deus proibiu, diga lá para o irmão do lado, é pecado. Fazer o que Ele exigiu, não fazer o que Ele exigiu, é pecado. Consequências do pecado são eterna separação, é a eterna separação de Deus. Por que é que a igreja existe? Para nos ensinar a viver a maneira de Deus. Se nós não andamos na igreja e queremos fazer a nossa vida, a nossa maneira, eu estou tão condenada quanto o mundo. Se eu ando na igreja, é para eu alinhar a minha vida com a palavra.
Eu ia por este caminho quando estava no mundo. Eu recebi Jesus, eu tenho que fazer isto e seguir um novo caminho. Um novo caminho. Jesus é o caminho que nós devemos seguir. Ou melhor, que ele deu à igreja a seguir. É o caminho dele que nós temos que seguir. É as pisadas dele que nós temos que seguir. Ele foi a única pessoa perfeita neste mundo que pode tomar a nossa imperfeição para sermos aceites diante de Deus como filhos de Deus. Jesus era Deus? Era. Mas era homem. Também. Ele teve as mesmas tentações que nós temos hoje. Com uma diferença. Ele nunca pecou. Amém. Ele teve as mesmas tentações que nós temos. É difícil. Não é difícil. É uma determinação. Eu vou por aqui, não vou mais. Vou por aqui. Há poder na nossa decisão. Há poder na nossa decisão. O diabo não pode ter mais força do que Deus tem na nossa vida. Não é Deus que vai decidir. É você. Então por que Deus não põe no meu coração? Deus já pôs ali na palavra. Ele não é repetitivo. Ele não é repetitivo. Ouça, Deus não vai falar nada que você me pergunte que esteja na palavra dele. Só se você não conhecer. Porque se conhecerem, ele vai ficar mudo. Vai à palavra. Está lá. Está lá. Aquilo que eu penso, aquilo que tu tens que fazer. A palavra é a bússola para a vida do cristão. É por aqui que nós temos que nos dirigir. Exatamente. É a âncora da alma. Você tem que prender a sua alma, tem que dominar a sua alma. O diabo só tem acesso à sua alma. É aí que ele cozinha todo o seu objetivo para o levar a fazer aquilo que Deus manda. É aí. E quando você controlar a sua alma, aprisionar a sua alma e a cativar a palavra de Deus ao Senhor de Jesus Cristo, Deus então vai e ajuda a fazer tudo aquilo que você tem que fazer. Ele vai tomar uma decisão que é nossa. A decisão é nossa. Dois caminhos. O da bênção e o da maldição. Escolhe qual dele quer seguir. Eu te aconselho a seguir o da bênção. Eu te aconselho. Mas a decisão é de quem? Nossa. Nossa. Será que se fosse assim tão impossível ou tão difícil, Deus poria assim, tão liberalmente essa decisão em nós? Dizer, não, eu decido e tu depois vais. Nós é que temos que decidir o que queremos da nossa vida. Nós é que temos que decidir. Todos pecaram. Se todos pecaram, significa que você e eu estamos no mesmo rol. Amém. Não devia ser a mãe, devia ser a mim. Isaías 5:20. Vamos lá. Pecado, culpa ou herança. A culpa é do Adão. A culpa foi da Eva. A culpa foi do meu pai. A culpa foi do meu tio, do meu avô. Já o meu tetravô era assim. Não. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, tapar o sol com a peneira. Ai desses. Ai daqueles.
Há pessoas que defendem o homossexualismo como um resultado incontrolável da genética. Deus criou o homem e projetou a genética da reprodução. Diz que o comportamento homossexual é pecado e desobediência à sua vontade. Então, como é que as pessoas podem dizer que é um desejo incontrolável da genética? Deus enganou-se. Será que ele se enganou? À medida que nos aproximamos dos fins dos tempos, cada vez temos mais a perversidade. Casar virgem? Já não é para os tempos de hoje. É simples. Casar, hoje em dia, só casa quem é parvo. Viver junto é o tagar. Mas olha, enquanto isto estiver na vida como pessoa, não há como vencer. Não há como vencer. Tem como normal os casais, o normal para o mundo é os casais envolverem-se intimamente antes do casamento, que é para ver se a coisa dá. E quantas vezes a coisa dá antes de casar e depois não dá? Porquê? Porque está no pecado. Dava enquanto esteve no pecado. Depois não dá. Igreja. Isto é o mundo. É o mundo entendo por normal. E não só o mundo. Infelizmente a igreja. Que somos cada um de nós também. Há igrejas que são cúmplices com a imoralidade quando aprovam, quando aprovam casamentos que Deus não autorizou. Sabe que há casamentos que Deus não autoriza? Não te ligues a um jogo desigual. Terão, como é que é? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Um quer ir para a igreja, outro quer ir ao cinema. Um quer ir orar, outro quer ver televisão. Um quer ir ter com os amigos, outro quer ir na batalha espiritual. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão? Deus não autoriza esses casamentos. Quando há casamentos que já estão feitos antes da conversão, Deus diz pelo teu testemunho, o atrairás. Deus não diz para deixar. Pelo teu testemunho, o atrairás. A mulher tem o dever de ter um testemunho exemplar diante do marido, para que ele possa ser atraído a Jesus por ela. Há muita igreja que nem se importa se as pessoas são crentes, se são descrentes, se creem em Deus. Já houve alguém que ficou muito aborrecida comigo. Várias vezes tentamos dar Jesus à pessoa que hoje é marido, e ela disse várias vezes, para não a pressionarmos, que ela não queria nada com Deus, nem com igrejas, nem com coisa nenhuma. Mas ela entendia que eu tinha que lhe fazer um casamento. Eu disse, me perdoa, mas eu não vou fazer esse casamento. Mas fez o casamento de fulano e o fulano também não anda na igreja, mas o fulano creu. Diz que queria a bênção de Deus na vida dele. Diferente. Amém? Amém. O que é que Deus... Qual era o resultado desse casamento? Porque o único resultado de um casamento na igreja é a bênção de Deus. O que vale realmente perante a lei, o que é? É o registro. Aqui, a bênção é a fé. Nós vimos buscar ao altar a bênção, o ser de Deus, a bênção de Deus para a nossa vida, para o nosso relacionamento conjugal. Ora, se a pessoa não tem fé, não quer em Deus, não quer as igrejas, não quer a palavra,
é apenas para a fotografia? Não, perdão, não faço. Casamentos desses eu não faço. Não faço. Concordam com casamentos que Deus não autorizou. Recusam-se a identificar e a condenar estes tipos de pecado. É pecado, estou conivente com a pessoa. Qual é o papel de um servo ao realizar um casamento destes? Pare, desculpe a expressão. De nécio, de irresponsável que não sabe o que está a fazer. Deus, através de Jeremias, falou aos falsos mestres que deixaram de pregar as terríveis consequências do pecado e se voltaram para pregações ambiciosas. Pregações do dá-me, preciso, o Senhor eu dou, o Senhor eu fiz, o Senhor dá-me. Ouça, Deus não tem que lhe dar nada. Ele dá-lhe pela sua grande misericórdia e amor. Se alguém está em dívida, não é Deus consigo, é você com Ele. Aleluia! Amém? Nós é que estamos em dívida com Ele, não é Ele conosco. E Ele só pede para lhe dar aquilo que Ele tem direito, que é dele. Aliás, eu não dou nada, porque tudo é dele. A dívida é nossa, não é dele. Inclusivamente, Ele pagou uma dívida que era nossa. E no inferno, porque hoje tem um lugar no céu. Pregações ambiciosas é o que se ouvem hoje nos púlpitos. Pregações que não levam ninguém ao arrependimento. Levam as pessoas à ganância. É onde levam as pessoas ao benefício. Nem a Jesus as levam. Meu Deus. Abra comigo em Jeremias 8. Vamos ver o que Deus diz destes falsos mestres. Seu 8, 11. Eu tenho aqui de facto 8, 11. Eu pensei que me tinha enganado. 8, 11. Curam a ferida, superficialmente a ferida do meu povo. Superficialmente. As pessoas ficam encantadas com os milagres já librados com a guerra. Levianamente. Levianamente. Superficialmente, ou há traduções que dizem levianamente, a ferida do meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Quando vemos dizer que o pecado é herança, parece que estamos isentos de culpa. Voltando ao tema da mensagem. Se é herança, então eu não sou culpado. Não posso ser culpado pelo meu pecado. A culpa é de quem o praticou e depois a influência veio sobre mim. Mas Ezequiel 18:20 diz que sim, que a alma que pecar essa morrerá e que a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então nós somos sim, responsáveis pelo nosso pecado. Então quem é culpado do nosso pecado? Nós ou os nossos ascendentes? Nós. Jesus, lá em Mateus 18:3, diz que para entrarmos no reino dos céus, precisamos de nos tornar como crianças. Então isto significa que quando nós nascemos, nós éramos puros. Embora trouxéssemos essas influências, nós éramos puros. Jesus estava a dizer que precisávamos nos tornar humildes, inocentes, puros, como crianças para entrarmos no seu reino. O meu pecado não é falta dos meus pais, não é falta dos meus avós, não é falta da Dona Eva. O meu pecado é a minha falta.
Deus me considerou inocente até ao momento em que Deus, diga Deus, me considerou inocente até ao momento em que eu pequei. A partir do momento que nós pecamos, aí sim, nós somos culpados pelo nosso pecado. Os meus pais pecaram, mas Deus me considerou inocente. Eu pequei e preciso de perdão. Os gentios pecaram e precisam de salvação. Os judeus pecaram, precisam de perdão e salvação também. Todos precisamos do perdão e da misericórdia de Deus para não sermos condenados por Ele. Ninguém é melhor que ninguém. Foi o homem que, de facto, criou a barreira do pecado entre ele e Deus. Mas só Deus pode remover. O homem criou a barreira, mas só Deus a pode remover. Amém? Fui eu que gerei a minha culpa, mas não tenho poder para me libertar. Amém? Nós não temos poder para nos libertar desta culpa. Romanos 7,24 diz: desventurado, Paulo fala, desventurado homem que eu sou, quem livrará do corpo desta morte? Paulo faz a pergunta e depois responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus enviou Jesus Cristo para remover a barreira que nos separava dele e restaurar a nossa comunhão com ele, da qual nos privamos por causa do nosso pecado. Jesus nos oferece a oportunidade de resgate. E mais uma vez, somos nós que temos que decidir. Ele veio a este mundo por todos. Mas sou eu que vou decidir se quero ser salvo. Amém? Jesus oferece hoje essa oportunidade a todos nós. Isto significa, quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu me rendo a Jesus, quando eu faço dele o Senhor e Salvador da minha vida, significa admitir humildemente a minha culpa sobre o meu pecado e também a consciência de que me devo afastar dele. Não é só receber Jesus. É tomarmos consciência que devemos afastar-nos do pecado que causou a nossa morte espiritual. Amém? Não interessa receber Jesus se eu não estar vivo. Não tem qualquer tipo de importância eu fazer uma oração e depois não viver aquilo que Deus exige de mim. Porque o resultado será negativo. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que começar a trilhar um novo caminho. Segundo a palavra de Deus. O diabo vai vir à sua mente e vai vir à minha. Mas nós temos a decisão. Somos nós. Por isso a palavra de Deus diz que nós levarmos a nossa mente cativa à palavra de Deus. Sujeitá-la à palavra de Deus. A nossa alma não está salva. A única coisa que foi salva por Jesus foi o nosso espírito. É no nosso espírito que ele está aqui, ninguém mais pode tocar. Nosso espírito está salvo. A nossa alma não. A nossa alma nós temos que a dominar, temos que a disciplinar. Temos que a obrigar a ficar sujeita à palavra de Deus. Temos que remover, substituir os maus pensamentos, os pensamentos que o diabo traz a nós, pelos pensamentos da palavra. E aí não há diabo que resista. Amém? E o nosso corpo temos que eliminar, temos que dominar a carne. Temos que a sujeitar a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém, igreja?
Meu pecado, minha culpa. Mesmo assim, Deus me dá a oportunidade. Mesmo assim, com esta culpa, Deus me dá o privilégio de eu poder ser chamado filho de Deus. Mas todos pecamos e todos precisamos de salvação. 1 Coríntios 15, 22 diz: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Só está isento de culpa aquele que está em Cristo. E Miqueias 7,19 diz que aquele que... Pois, diz lá em Miqueias 7,19 que aquele que está isento de culpa só é aquele que realmente tem Cristo no seu coração. O resto está tudo condenado. Quem é que tem Jesus no coração? Fecha os teus olhos. Só é perfeito Jesus Cristo. Ninguém mais é perfeito. Só Jesus é perfeito para nos tornar perfeitos e aceitáveis diante de Deus através do seu sangue. 1 Pedro 1,23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Todo aquele que andar no Espírito, ele não cumprirá a concupiscência da carne. O Espírito irá prevalecer sobre os desejos carnais. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Diga a pastor: e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, para que não façamos a vontade de Deus. Amém? Então vamos nos levantar. Durante segundos, eu quero que você analise a sua vida. Reconheça diante de Deus a culpa do seu pecado. E determine tomar uma posição em relação a isso. O grupo vai cantar aqui um hino que eu gosto muito do. Eu ministro muito a Deus com este hino. Abra mesmo o seu coração para Deus. Entregue a sua vida a Ele. Entregar a nossa vida não é uma simples oração. Entregar a nossa vida é tomar uma decisão de o seguir. Amém? É isso que você quer? Então vamos cantar juntamente com o grupo e ministrar um pouco ao coração de Deus com este hino. Entregamos a nossa vida no altar, Senhor. Com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenina, mas quero adorá-lo. Prostrada aos teus pés, Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar.
Sem ti não posso ficar.
nos tenha confrontado com o nosso pecado, para que nós possamos tomar uma nova direção, um novo caminho contigo, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Ajuda a nós, teus servos, ajuda o teu povo. Venha uma unção nova, fresca, uma unção de graça, uma unção de misericórdia, uma unção de decisão, Senhor. Tomarmos um novo rumo contigo, com a tua palavra. Que a tua palavra seja o verbo, seja a âncora da nossa alma. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu proclamo essa unção sobre os teus. Eu proclamo o teu jugo